sagesse. O princípio da honra Les principes de l'honneur, é algo fundamental. c'est quelque chose de fondamental. E Deus, nesses dias, Et Dieu, dans ces jours, tem nos ensinado nous apprend a resgatar esse princípio à restaurer ce principe que estava esquecido por uma boa parte da qui a igreja. été oublié par une bonne partie de l'Église. Honre ao Senhor com a melhor porção. Honore le Seigneur avec la meilleure É o portion. que ensina a palavra de C'est Deus. ce que nous apprend la parole de Dieu. Em primeiro lugar, honramos a Deus. D'abord, nous honorons à Dieu. Em segundo lugar, temos que honrar os nossos En pais. deuxième lieu, nous devons honorer nos parents. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, Dans l'Exode, chapitre 20, a verset palavra 12, de Deus nos la ensina: parole de Dieu nous apprend. honra o teu pai e a tua mãe. Honore ton père et ta mère. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Tu dois honorer ton père et ta E a mère. Bíblia nos Et garante: la Bible nous garantit. todo filho que age dessa forma, Tout enfant qui agit de cette façon, os dias dele sobre a terra ses jours sur la face de la terre serão seront multiplicados. multipliés. Então, honrar ao pai e à mãe Donc, honorer au père et à la mère traz vida, amène la vie, traz prosperidade. amène la prospérité. Aonde está o teu pai? Où est ton père? Aonde está a tua mãe? Où est ta mère? Você tem honrado o teu pai e a tua mãe? Est-ce que tu es en train d'honorer ton Se père et você ta não mère? tem feito isso, você não está dentro do princípio da palavra. Si tu n'es pas en train de faire cela, tu n'es pas dans le principe de la O parole. pai pode ser o pior que for. Le père peut être n'importe qui. A mãe pode ser a pior que for. La mère peut être n'importe qui, la pire. Mas você, como filho temente a Deus, Mais toi, en tant que fils qui a le temeur de Dieu, você vai cobrir a nudez do seu pai. Você vai cobrir a nudez do seu pai. tu vas couvrir la nudité de ton père. A palavra de Deus diz que um dia La parole de Dieu dit qu'un jour, homem, ele desonrou seu pai. un homme, il a déshonoré son père. Esse homem se chamava Cão. Et cet homme-là s'appelait Cain. E da descendência de Cão, Et de la descendance de Cain, ele viu seu pai nu. il a vu son père nu. Da descendência dele, Canaã, Et de sa descendance, Canaan, todos eles foram amaldiçoados. ils ont été tous maudits Porque ele viu seu pai, parce qu'il a vu son père que tinha tomado uma grande bebedeira, qui avait bu beaucoup, se saoulé. tomou muito vinho. Il a bu beaucoup de vin. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, não tome muito vinho, não. Dis à la personne qui se trouve à ton côté, ne bois pas beaucoup de Isso vin. traz desonra. Parce que cela amène le déshonneur. Isso é problema. C'est un problème. Então, o pai estava naquele estado lastimável. Donc le père s'est trouvé dans cette façon terrible. Bebeu tanto que estava pelado. Il a tellement bu qu'il était nu. Que situação vexatória. Quelle situation bizarre. Aí o filho entra dentro da tenda Alors le fils rentre dans sa tente. e vê o pai pelado Il a vu le père nu naquela situação ridícula. dans cette situation ridicule. E ele sai de dentro da tenda Il sort dans la e tente esparrama para todos os seus irmãos. et il raconte ça à tous ses frères. Vai ver lá o homem, o jeito que ele está. Allez voir comme il se trouve là, l'homme. Que vergonha. Quelle honte. Ele desonra o seu pai. Il déshonore son père. Mas um outro filho, Mais un autre fils, chamado Sem, qui s'appelait Sem, aquele ficou apavorado celui-là, il était dérangé com a palavra do seu irmão. avec les mots de son frère. E ele entra na tenda Il rentre dans la tente de costa para a nudez do seu pai. et tourné de dos vers la nudité de son E père. ele cobre a nudez do seu Il pai. couvre la nudité de son père. Ele protege o seu Il pai. protège son père. Ele honra o seu Il pai. honore son père. O seu pai podia estar numa situação de erro, Son père pourrait se trouver dans une situation d'erreur, uma situação de desonra, une situation de déshonneur. mas a atitude do bom filho, Mais l'attitude que de bon cobre a fils nudez do seu qui pai, couvre la nudité de son traz père honra. amène l'honneur. Você tem que honrar o teu Tu pai. dois honorer ton Você père. tem que honrar o teu Tu pastor. dois honorer ton Você tem pasteur. que honrar o teu Tu líder. dois honorer ton leader. Mesmo que ele tenha algum equívoco. Même s'il y a des équivoques, Porque todos nós somos falhos. parce que nous tous nous avons Todos des nós failles. temos a nossa humanidade. Nous tous nous avons notre humanité. Dentro de limites, é verdade. Dans certaines limites, il est Nós vrai. não podemos agir como aquele pai, Nous ne pouvons pas agir de la même façon de ce de père-là. ficar embriagado e pelado. De se saouler et de rester nu. Mas o bom filho, Mais le bon fils, ele honra o seu il pai. honore son père. Ele cobre a nudez do seu Et il pai. couvre la nudité de son père.
Você tem que cobrir a nudez do teu líder. Tu dois couvrir la nudité de ton Tem muita leader. gente que vem na igreja Il y a beaucoup de gens qui viennent com um de l'église espírito crítico, avec un esprit verdade. só para ver critique, o erro. seulement pour voir l'erreur. Olha lá, cantou a música e errou a letra. Regarde là, elle a chanté la musique, Ah, mas elle a é chanté bem isso que o fort. pastor falou. Ah, mais c'est pas vraiment cela que le É pasteur a porque ele dit. não tem o princípio da C'est honra. parce qu'il n'a pas le principe de Porque o l'honneur. princípio da Parce honra que le principe de l'honneur faz a gente enxergar as virtudes nous fait e voir não os les vertus defeitos. et pas les... Jesus não olhava para as pessoas Jésus, il ne regardait pas les gens com um olhar crítico. avec un regard critique. Como que ele olhou para Pedro? Comment il a regardé Pierre? Como era o olhar de Jesus? Comment était le regard de Jésus? Pedro, um traidor. Pierre, le traître, Não foi só Judas que traiu. ce n'était pas seulement Judas qui a trahi. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pierre a renié Jésus 3 fois. E quando ele nega Jesus 3 vezes, Et quand il renie Jesus olha para ele Jésus 3 fois, Jésus lui regarde e Jesus o perdoa. et Jésus lui pardonne. Vamos aqui de 2. Então Jesus é misericordioso. Donc Jésus est miséricordieux. Jesus, ele perdoa. Jésus nous pardonne. E por que você não perdoa? Et pourquoi tu ne pardonnes pas? Por que você não tem um outro tipo de olhar? Pourquoi tu n'as pas un autre genre de regard? Então a palavra de Deus nos ensina Donc la parole de Dieu nous apprend a sermos iguais a Ele. à que nous soyons égales à lui. Nós temos que ser misericordiosos. Nous devons être miséricordieux. Nós temos que honrar, Nous devons honorer mesmo aquele que estiver errado. même ceux qui se trouvent dans l'erreur. Vamos mudar nossa atitude. Allons changer nos attitudes. Vamos crescer na graça de Deus. Allons grandir dans la grâce de Dieu. Deus prospera aquele que honra. Dieu prospère celui qui honore. Diga para 3 pessoas: Deus prospera aquele que Deus honra. prospera Diga aquele à que 3 honra, irmão. personnes Deus Dieu prospera aquele que honra. honore. Deus prospera aquele que honra. É da vontade de Deus C'est dans la volonté de Dieu que os filhos honrem os seus pais. que les enfants honorent leurs parents. O pastor dessa Le igreja pasteur de cette église, é o pai espiritual dessa igreja. c'est le père spirituel de cette E se église. você tem um princípio da honra, Et si tu as le principe de l'honneur, você vai honrar o seu pastor. tu vas honorer ton pasteur. Você vai abençoar o seu Tu pastor. vas bénir ton pasteur. Você vai cobrir a nudez do seu Tu pastor. vas couvrir la nudité de ton E eu pasteur. espero que nunca seja preciso isso. Et j'espère qu'il ne soit jamais nécessaire. E não vai ser com certeza. Et ça ne va pas être avec Porque o pastor de vocês é um homem íntegro. Parce que É um votre homem pasteur, santo. c'est un homme intègre. et É um homem temente a Deus. C'est un homme qui a la crainte de Vamos Dieu. aplaudir o Senhor, igreja. Então o princípio da honra, Donc le principe de l'honneur ele não pode ser esquecido. il ne peut pas être oublié. Então o bom filho Donc le bon fils honra o seu pai. honore son père. E o nosso primeiro pai, Et notre premier père, ele está lá no céu. il se trouve dans les cieux. O nosso segundo pai Notre deuxième père, é o nosso pai biológico. c'est notre père E o biologique. nosso terceiro Et pai notre troisième é père, o sacerdote que está sobre nós. c'est le sacrificateur. qui Por se isso as trouve. mulheres têm que honrar os seus C'est pour maridos. cela que les femmes doivent Porque o honorer marido é o sacerdote ses da sua maris, casa. parce que les maris sont les A sacrificateurs mulher de que leur tem o maison. princípio da prosperidade, La femme qui a les principes de la ela prospérité, está ao lado do seu marido, elle se trouve à côté de son mari. ela honra o seu marido. Elle honore son mari. E os maridos podem dizer aleluia. Et les maris peuvent dire Alléluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Então, amados, nós temos esses 3 princípios. Donc, mes bien-aimés, nous avons ces 3 principes. Vamos falar mais um pouco sobre a primícia, Allons parler un peu plus sur les prémices. porque isso é algo novo. Parce que c'est quelque chose de nouveau. E a gente precisa entender mais. Nous avons besoin de comprendre. Aliás, isso não é algo novo. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de... Isso está sendo novidade para nós agora. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous Para maintenant. alguns está sendo novidade recente. Pour quelques-uns, c'est une nouvelle récente. Mas esse é um princípio dos mais antigos. Mais celui-là, c'est un principe des plus É anciens. anterior ao dízimo. C'est antérieur au dîme. O primeiro homem que foi dizimista, Le premier homme qui a donné le dîme, que a Bíblia ensina, que la Bible nous apprend, foi Abraão. c'était Abraham. Abraão procurou Melquisedeque, Abraham a cherché Melchizedek, que era rei de Salém, qui était le roi de Salem,
Salém é Jerusalém. Salem est Jérusalem. E ele tanto era rei, Il était roi, tellement roi, como também era sacerdote do Deus Altíssimo. il était roi et aussi sacrificateur de Dieu très haut. Melquisedeque